Boa noite, minhas rosas. Hoje eu vou mudar a saudação. Como estão as minhas rosas hoje? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com essas informações dessas diversas rosas que o universo vem me presenteando nessa jornada. E nos últimos dias a gente vem recebendo muitas informações, né, sobre todo esse processo que a gente vive e de esse ajuntamento que começa a acontecer, esse encontro com essa família de alma. E eu fico tão feliz de perceber que existem alguns aqui que são tão próximos energeticamente, que eu me sinto tão mãe de muitos. Acho que a maioria eu me sinto mãe. Todos aqueles que começam a se aproximar mais, eu vou me sentindo mãe, mãe. E cada vez mais essa maternidade ela vai se intensificando. E eu começo a perceber que aquilo que a gente acreditava que era um encontro de lembrar de outras vidas, e pode até ser que existam alguns que a gente tenha, que a gente passe por isso, né? A gente vem passando com alguns, mas eu também acredito que, independente disso, todos nós temos um vínculo inquebrável aqui. E eu queria agradecer a vocês, saudar a história de vocês e dizer para vocês que hoje não é mais um dia. Hoje é o dia, o 17º dia da nossa 16ª jornada de alinhamento espiritual e energético. E desde que eu acordei hoje, os nossos mestres, primeiro que as informações foram muito fortes hoje, muitas informações, o tempo inteiro, muitas sincronicidades e uma sensação de muito alinhamento e harmonização. Muito alinhamento e harmonização. Nós estamos já adentrando algumas escalas mais elevadas dentro desse processo. E desde cedo, eles ficaram falando comigo assim, cuidado com a síndrome de protagonista. E eu estou o dia inteiro pensando sobre isso, e pensando no que isso traz de mensagem para nós e de cura para nós. E, mais uma vez, eu vou me expor, porque eu não ando ligando muito para isso, não. Eu ando gostando bastante de me expor. Eu, desde garota, quando eu encontrei a música, eu sempre tinha síndrome de protagonista. Eu sempre achava que eu era uma estrela. Até quando eu descia do ônibus, eu achava que tinham pessoas sempre me olhando. Todos os lugares que eu ia, eu achava que tinha um flash, que tinha situações onde eu estava sendo filmada, onde eu era uma grande estrela adentrando um tapete vermelho. E todas as situações que eu ia vivendo, eu achava que eu tinha um certo protagonismo que, na verdade, escondia uma dor de não se sentir percebida pela vida. E essa síndrome de protagonismo, ela foi se intensificando na mesma medida onde eu fui encontrando
todas as portas que eu batia fechadas. Sim, eu fui porque eu não sou mais. Eu fui uma pessoa que passou por processos intensos de ter muitas portas fechadas pelo divino. O divino fechava todas as portas que eu tentava entrar. E parecia que estava acontecendo uma pegadinha comigo, em várias situações. Eu saí no ano de... Logo depois que minha mãe faleceu, em 1994, eu deixei o emprego na Caixa Econômica de Vitória e fui para o Rio de Janeiro para tentar a vida, para ser cantora, porque eu queria o estrelato. E eu cheguei no Rio e encontrei muita gente talentosa, porque dentro do contexto que eu vivia, uma cidade pequena, e dentro da igreja também que eu vivia, eu me destacava muito como cantora. Eu nunca contei aqui, mas eu participei de festivais de músicas grandes, eu fui várias vezes melhor intérprete nesses festivais. E tinha um festival de Alegre, até a cidade que eu nasci, que eu fui 3 vezes melhor intérprete desse festival. Um festival que tinha 20 mil pessoas, estádio grande. E aquilo aumentou ainda mais a minha síndrome de protagonista. Sempre procurando um espaço. E quando eu cheguei no Rio, logo depois de perder a minha mãe, no ano de 1994, eu fui me esbarrando com várias portas fechadas. E as portas se fechavam de um jeito assim, quando eu ia conseguir, que o negócio estava muito perto, eu recebi um não. E aquilo foi gerando algumas frustrações e todo esse processo me levava a me interiorizar ainda mais. Vivi processos kármicos, casamento, situações de vícios, como vocês sabem, e várias etapas da minha vida. Até encontrar o amor verdadeiro. Quando você encontra o amor verdadeiro, ele começa a limpar os seus traumas. E uma das coisas que eu percebo hoje, que foi, de fato, limpo, foi feita uma grande asepsia, é nessa síndrome de protagonista. E o interessante é que, no mesmo instante, quando eu desisti desse protagonismo vazio, que, na verdade, escondia uma grande ausência de mim e uma necessidade de encontrar um espaço onde eu fosse ouvida ou onde eu fosse vista, porque parecia que eu era invisível no mundo que eu vivia, tanto na minha infância. Eu sei que isso pode ser uma percepção minha, juvenil, mas o trauma, ele às vezes não atende a uma lógica da realidade, mas é um sentimento que te coloca aprisionado. E quando eu desisti, fui desistindo de tudo isso à medida que essas curas foram se intensificando, que o amor foi me redimindo, que o amor foi me trazendo de volta para o meu centro, que o amor foi me purificando, que o amor foi me deixando mais livre. Eu abandonei completamente essa síndrome de protagonismo, de achar que eu precisava ter algum tipo de evidência, que eu precisava contar a minha história, que eu precisava ser vista. E ter desistido disso foi uma grande cura e uma grande libertação. E o mais interessante disso é que, a partir do momento que eu desisti dessa síndrome de protagonismo, e eu acredito que esta
esta é uma grande cura que o feminino precisa fazer. Ela precisa soltar este pensamento de que a história dela é a história mais importante. Eu sei que isso pode ser que não soe bem para você, ou pode ser que você não se veja dessa forma, mas talvez num campo muito sutil ainda existe uma necessidade de acreditar na sua história como centro. E quando a gente faz isso, a gente cria mais separação, porque a gente sai do centro da unidade, a gente sai do senso da unidade e da percepção dessa unidade, de que somos uno, de que somos todos um. E hoje, quando isso foi trazido para mim e que eu entendi que isso era mais uma cura, eu comecei a perceber onde isso tinha deixado de fazer sentido para mim. E foi exatamente quando nós criamos a página Chamas Gêmeas Infinity, que nós já falamos aqui, que o nosso único, único, único objetivo era ajudar as pessoas que sofriam e passavam pelos processos que nós passamos, e eu queria doar a minha história para que ela pudesse te curar também. E o interessante disso é que, a partir dali, o universo começou a nos colocar num protagonismo, começou a nos colocar num lugar de visibilidade, começou a nos mimar até de tantos carinhos e de tantos afetos que a gente vem conquistando ao longo deste 1 ano e 1 mês e 2 meses, quase 3, que a gente criou essa página. E vocês, a história de vocês é fruto dela. E é tão interessante perceber que quando a gente ainda tem alguma resistência sobre algo em nós, é porque a gente precisa trabalhar naquilo. E quando você solta completamente essa síndrome, e que você entende que às vezes a história não é sobre você naquele momento, e quando você se sente tão feliz de compartilhar a história do outro, e eu fui aprendendo a enaltecer as outras histórias, e eu fui aprendendo a olhar o outro como protagonista, e eu fui aprendendo a valorizar todas as histórias e entender que todas elas são rosas, são pétalas dessa imensidão de flores que somos nós. E soltar essa necessidade de ter a sua história como centro não te coloca como centro, mas te coloca num lugar de honra, da honra divina, não aquela honra forjada pelas forças do dinheiro ou do status ou de qualquer força que não seja a força divina, mas quando o divino ele começa a te presentear com aqueles lugares que você já tinha até se esquecido. Você começa a caminhar dentro de uma esfera onde a fluidez do amor começa a orquestrar essas histórias. E diante disso, eu queria convidar você a fazer parte de um projeto nosso. Se isso ressoar com você,
eu queria convidar você para escrever um capítulo de um livro que nós vamos lançar, chamado As Rosas de Sofia. E eu queria convidar você a escrever um capítulo dessa história. Eu queria convidar a você a ser uma pétala dessa rosa, escrevendo um capítulo onde você conta o que você quiser, a sua história, ou a sua história de cura, ou a sua história do seu encontro de amor, o que você quiser, o que você quiser escrever. Nós vamos não escolher, nós vamos permitir que essas histórias cheguem para nós e estamos nos preparando para esse mês que está chegando, Outubro Rosa, que com certeza traz muitas surpresas para nós. Já começamos a sentir as surpresas hoje, quando eu fui surpreendida com a nossa história da nossa chaminha lá, cujo Pedro dela já começou a se manifestar. E a gente começa a perceber o movimento do amor prevalecendo. Do amor prevalecendo sobre a dor. E quando a gente integra essas forças, e eu começo a olhar aqui, começo a falar, meu Deus, eu quero aquela história, eu quero aquele capítulo, eu quero o capítulo da Juliana, da Clarissa, do Breno, eu quero esse capítulo nessa história. Eu começo a já sentir que muito mais do que uma jornada nossa, isso faz parte de um movimento grandioso. E eu quero convidar você a ser protagonista de um capítulo nesse livro. Seremos todos protagonistas. E vamos aprender a abrir alas para que a história do outro passe, recolhendo a nossa naquele momento e dando a honra para o outro. Isso é de uma grandeza tão grande. E eu aprendi nesse 1 ano e 3 meses a honrar a história do outro. E quando você faz isso, você ganha os louros do universo, que são trazidos para você através de missão, de propósito, de um intenso frescor interior que te deixa num nível de alinhamento tão grande. E hoje, independente de você sentir que você precisa ser curado dessa síndrome, nós vamos adentrar os portais da luz nesse dia para nos alegrar, para celebrar o amor, para celebrar os encontros de amor, para celebrar a família que nós somos de alma e para celebrar as forças do universo que estão marcando neste dia uma viagem ao mundo encantado da soberania divina. Até então, nós vivemos
presos, acreditando que o mal ia prosperar. E diante de todo esse alinhamento e essa cura que nós conseguimos alcançar juntos, nós hoje estamos celebrando a soberania do amor. Você pode se conectar com a sua história de amor agora. Sua grande história de amor. Eu sou apaixonada pela sua história. Eu sou apaixonada pelo seu protagonismo. A sua união é a minha união. Juntos, nós somos indestrutíveis. Não existe nada que possa deter a soberania do amor. Eu estou sentindo tão forte a presença, a energia do meu masculino divino chegando aqui. Ela está a um sonho de distância. Está tão perto, que eu posso sentir o cheiro deste amor, o aroma. Conecte-se com seu amor. Traga ele para mais perto de você. Não deixe nada roubar você desse momento. Existe um milagre das rosas acontecendo aqui. O milagre do encontro das rosas acontecendo nesse momento. E se você se alinhar com essa força e com esse amor, a soberania divina vai selar o protagonismo do capítulo da sua história. E no tempo certo, ela vai se manifestar. E o seu capítulo vai ser contado, cheio de luzes e cores, com riqueza de detalhe, celebrante, do jeitinho que você sonhou. Não há forças que possam deter a soberania do amor divino. Olhe os passos, ouça os passos do amor chegando, decidido, coração aberto, peito aberto, mente sã, livre dos karmas, livre dos pensamentos materialistas, livre dos condicionamentos familiares, livre das prisões. Ouça os passos do amor adentrando a este portal das rosas.
decidido, sem dúvidas, sem confusão, livre, livre. Você merece escrever esse capítulo onde você é a protagonista. Vocês são protagonistas. Liberte-se de querer ser a protagonista em todos os capítulos. Existe o seu capítulo, escrito pelas canetas divinas e pela soberania do amor divino. Inspire e se conecte com a sua história.